O convidado de hoje é o Daniel, vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dele, sobre o livro dele. Boa noite, Daniel. Boa noite, João. Obrigado pelo convite, primeiramente. Vai ser um prazer esse bate-papo com gente que gosta de história, que gosta de preservar, né, as nossas raízes culturais, esportivas, sociais. Eu acho que isso é muito importante. Os valores de Leme, acima de tudo, devem ser resgatados. Eu me sinto honrado com o convite. Eu que agradeço. Ô, Daniel, assim, hoje, pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui é sobre futebol. E, embora poucas pessoas saibam, futebol tem história também. Muita, E muita história. muita história. E fale sobre o seu livro, Daniel, sobre o que você pesquisou, para o pessoal conhecer aqui. Legal. Tá aqui, ó, meu livro, deixei aqui um exemplar aqui em mãos, né? É o Esporte Clube Lemense, 100 anos do Azulão Querido, né? Esse livro foi lançado no ano de 2015, exatamente no ano em que o Lemense completou 100 anos de história. Aqui no distintivo, ó, pode perceber, tem aqui o ano, né, de fundação do Esporte Clube Lemense, tá? Quero separar o Esporte Clube Lemense do Clube Atlético Lemense, que foi o time que nos representou até 2016. Porém, são equipes co-irmãs, mas o mais tradicional time que já representou a cidade de Leme é sim o Esporte Clube Lemense. Esse trabalho eu tive a honra, o prazer de fazer para realmente documentar, né, registrar uma fonte de pesquisa que eu não tive quando eu fiz esse trabalho para as futuras gerações, né? Então aqui não vou falar que tem tudo, mas tem uma boa parte dessa história centenária do Azulão Querido, né? O Azulão Querido, que é a alcunha pela qual é conhecido o nosso Esporte Clube Lemense. Ô, João, esse trabalho aqui começou lá na época que eu era estudante ainda, viu? Eu sou formado em jornalismo, vou até me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Daniel Cunha Silva, eu sou formado em jornalismo. Atualmente, além de trabalhar com alguns freelances jornalísticos, né, freelancers jornalísticos aí, fazendo uma assessoria de imprensa aqui, um trabalhinho de revisão ali, não estou tão atuante na área de comunicação, mas eu estou trabalhando como professor. Eu sou hoje professor de língua portuguesa e literatura lá no COC aqui da nossa cidade, inclusive ultimamente dando muitas aulas online, né, aulas virtuais aqui pela plataforma Zoom também, por isso que a gente está bem familiarizado com ela. E quando eu era estudante de jornalismo, né, entrei na faculdade em 2001. Eu fiz a Unesp, lá de Bauru. Unesp Bauru, e eu entrei em 2001, primeiro ano de faculdade, ainda não tinha ideia do que fazer. Nem pensava, para falar a verdade, em TCC. Meu sonho, cara, quando eu fui decidir fazer jornalismo, era trabalhar com esporte, né? Sempre tive a meta de ser um jornalista esportivo, até porque eu sempre brinco, eu sou um jogador de futebol frustrado. O meu sonho quando garoto era jogar futebol. Acho como a maioria não, mas uma boa parte dos garotos da minha geração sonhavam em bater uma bolinha profissionalmente, né? Só faltou uma coisinha, viu, João? Talento, só. Só faltou talento. Ainda jogo, ainda quebro um galho batendo bola por aí, jogo lá no clube, jogo no ataque, faço meus golzinhos, tá? Mas para ser jogador profissional não tinha como não. E eu, como sempre, tive o exemplo do meu pai, né? Meu pai é radialista, foi radialista durante muito tempo aqui na cidade. Hoje, o José Luiz, o Lu, ele anda de carro de som aí pela cidade. Ele tem um programa de esportes na TV Leme, né? O Batendo de Primeira, programa que eu também apresentei com ele durante uma boa parte da minha vida. Mas, voltando no tempo, então, decidi ingressar na carreira de jornalista para ficar perto do futebol. Eu queria ser jogador de futebol, não consegui, e optei em fazer jornalismo com a meta de ser um jornalista esportivo. E aí passaram ali uns 3, 4 anos da faculdade, 3 anos de faculdade. Em 2013, exatamente, isso está na contracapa, né, na quarta capa do meu livro. Não sei se dá para ler aí, ó, pessoal, mas que fique registrado. Está nesse textinho aqui, ó. Esse textinho fala o seguinte, ó: a ideia de contar a história do futebol em Leme, em especial do Esporte Clube Lemense, surgiu em 2003, quando, ainda estudante de jornalismo, escolhi fazer desse tema meu TCC, trabalho de conclusão de curso. Depois de 10 anos, né, o trabalho ficou pronto lá em 2005, né? 2005 foi o ano que eu me formei. O livro foi atualizado com os últimos 10 anos dessa história, até 2015 no caso, editado com a ajuda principalmente do meu amigo Renato Comim, Renato que trabalha lá na Saicil, um cara que é muito ligado também
nos valores históricos de Leme. Em futebol também, é corintiano, tem esse defeito, mas nada grave, né? Brincadeira, viu, pessoal? Eu sou São Paulino, para quem não sabe. Mas sou lemense, acima de tudo. Renato, meu grande amigo, esse eu posso falar que é amigo mesmo, com A maiúsculo, editou o trabalho, né? Ainda era um trabalho, não era um livro. E depois, né, com a ajuda de muita gente, pois se você me permitir, eu vou falar também dos patrocinadores, Sim, que deram uma forcinha, estão aqui, ó. com certeza. Esse pessoal teve um papel importantíssimo, né? Então, voltando ao texto aqui, com a ajuda de muitos, esse livro resgata a linda trajetória dos 100 anos do futebol lemense. Não só do Esporte Clube Lemense, mas do futebol lemense como um todo. E aí, finaliza-se com uma chamadinha que eu acho bem interessante. Uma leitura recomendada para quem gosta de história e ama o futebol, mas, acima de tudo, acredita na preservação dos valores do município de Leme. E aqui na contracapa, eu tenho fotos do Lemense de 22, do Lemense de 58. Isso. Fica aqui, ó, tá vendo? Tem ali a caixa d'água no fundo, é um uniforme bem diferente. Do Lemense de 80, que recentemente, ó, esse Lemense de 80 completou 41 anos da segunda estrela. Tá vendo que tem duas estrelas aqui, ó? A segunda estrela é de 80, a primeira estrela é do título de 78. Tem o Lemense de 91 também, um dos mais fortes da história. E o Lemense de 2009, esse aqui eu trabalhei como radialista, como repórter de campo da Rádio Cultura, inclusive no jogo do acesso. Esse aqui é o time que ascendeu a Série A3 em 2009. E aí, quando o livro ficou pronto em 2015, né, depois desses 10 anos aí de atualização, de outras pesquisas, confesso para você que eu deixei esse trabalho de stand-by durante muitos anos, né? O trabalho de conclusão de curso ficou pronto em 2005. Em 2014, em conversa com o Renato na casa dele, numa bela noite de sexta-feira, a gente estava lá trocando altas ideias. Vamos fazer o livro se tornar uma realidade? E aí ele me ajudou, editamos o livro e aí saímos atrás do patrocínio. Então, um livro desse, você pode perceber, você tem um, né, João? Eu Uma li ele. capa bem organizada, com uma orelha Isso. com os patrocinadores, né? Colorido na capa, mas por dentro com muita foto, que em preto e branco, né? Deixa eu pegar aqui, ó, fotos em preto Isso. e branco, porque senão encareceria demais, né? Um livro desse tem um valor razoável, né? Eu fui atrás dos patrocinadores, tá? Aqui os patrocinadores, ó, Infibra, Isso. Lemicor, Darosa Eletricidade, Vila Ramos, Rimad, Rima Veículos, a prefeitura na época que era comandada pelo Guzanóbia também deu uma força, o Paulinho Valença deu uma força tremenda, que na época era secretário também. Tem aqui também a Leme Armazém Gerais, o Depósito Bom Jesus, a Ilume, a Jossamix, a Pizzaria Valença, o Atacadão Lazer e a Pneus Leme. Esses foram os patrocinadores que permitiram que o livro se tornasse uma realidade, João. Uma coisa assim que eu achei legal no seu livro é que você também situa muito na região, né? Tinha Sim, muitos clubes na região, né? sim. E em Inclusive, no próprio começo fala sobre isso, né? eu achei interessante que dentro da cidade de Leme tinha vários times de futebol, né? Não tinha só o Leme, né? Eu achei Inclusive, João, é bem lembrado por você, ó, esse primeiro time aqui, ó, o Leme Futebol Clube, era o Lemense, mas com o nome de Leme Futebol Clube, né? É porque na época a gente não tinha, por mais que o Lemense é de 1915, não teve um ano de fundação, não teve lá um grupo, vamos fundar o Lemense. Por que, que o Lemense é de 1915? Essa é uma pergunta que eu sempre respondo. Não tem uma resposta fundamentada. É porque é de 1915 a primeira menção ao nome Esporte Clube Lemense, na época ainda com SC, Sport vindo do inglês, né? Clube, Sport Clube Lemense, é a primeira menção a esse time no jornal O Município, no antigo jornal O Município, que você conhece bem, né, João? Já pesquisou bastante. Era um jornal aqui da nossa cidade que, durante muito tempo, foi o maior e principal jornal aqui de Leme. E é a primeira vez que se fala do Esporte Clube Lemense no jornal O Município é em 1915. E aí, depois de muito tempo, falaram, já que não tem uma data de fundação, vamos pegar a data de São Manuel, né, 17 de junho, e vamos considerar 17 de junho de 1915. E aí, o Lemense completou seu centenário no ano de 2015, aí sim, em agosto daquele ano. Foi uma coincidência bastante interessante, viu, João? Em 2015, Leme completou 120 anos.
E o Lemense completou 100 anos. Então, foram 2 datas redondas que eu pude comemorar muito próximo. O lançamento do livro foi no dia 27 de agosto, 2 dias antes de Leme completar 120 anos. Foi uma festa lá na boate do Clube de Campo Empírio, a quem eu tenho que agradecer bastante também, presidente Vanderlei Pulseto, que deu uma força tremenda, cedendo gentilmente a boate Empírio para o lançamento. Na ocasião, consegui reunir ali, olha, falando por baixo, uns 40, 50 ex-jogadores, diretores, integrantes de comissão técnica, radialistas, pessoas que fizeram parte dessa história. E aí, no dia do lançamento, a gente já pôde vender algumas unidades do livro, né? Foram feitas 1000, né? No dia vendi umas 100 e poucas, né? Já foi, pelo menos, uma boa repercussão do trabalho que a Sim. gente fez. O Daniel, mais uma pergunta assim para o pessoal. Onde você pesquisou para escrever esse livro? Essa é uma questão, João, que foi um dos objetivos de eu escrever o livro, porque não tinha onde pesquisar, não tinha uma fonte bibliográfica. Daqui 100 anos, se alguém resolver falar do futebol em Leme, já existe uma fonte. Quando eu Sim. resolvi falar sobre o futebol em Leme, você citou bem, eu não falo só do Lemense, eu falo, por exemplo, do Bandeirante, do Bancário, do Vila, das equipes da região, como o CAP, que é o maior rival da história do Lemense, do Santa Ritense, mais recentemente do União São João, que era a antiga usina São João, do Independente de Pirassununga, da Associação Atlética de Araras. Então, para ter esse Tem o livro, Velo também, né, de Rio o Claro, Velo né? de Rio Claro, bem lembrado, o Velo, o Rio Claro, a Inter de Limeira, todos esses rivais. O time de Santa Cruz lá, que era o Santa Cruz Futebol Clube, também Isso. foi um grande rival do Lemense. Então, eu não tinha aonde começar a pesquisa por um livro. O que eu fiz? Eu parti para os jornais. Então, a minha principal fonte de pesquisa foram os jornais antigos. Arquivos que estão lá na biblioteca, eu agradeço imensamente, eu não vou lembrar agora o nome de todos, mas a todos os funcionários da Biblioteca Municipal, que na época ali, em 2003, 2004, principalmente, me deram uma força tremenda. Eu passava o dia na biblioteca, lá em cima, nos arquivos onde ficam os jornais, você deve conhecer, né, João? Ali onde dá uma rinite danada, né? Aqueles jornais velhos lá. Quente ali em cima. Pois é, calor danado, né? Aquele jornal que normalmente é um papel velho, né, gente? Natural. Eu sou um cara alérgico, né? Tenho rinite, mas isso é detalhe pequeno, né? Mas fiquei lá um bom tempo fazendo pesquisa em jornais antigos. O arquivo do município, o arquivo da Folha de Leme, mais recentemente arquivo da Gazeta Lemense, do Jornal Notícia, do Jornal Atual, todos os jornais, eu não vou lembrar agora todos que fizeram parte Tem desses muitos, 100 anos né? de história, são muitos, né? Mas eu pegava, João, por incrível que pareça, edição por edição. Eu não deixei, no período que tinha lá, eu tinha jornal lá de 1917, 18, o jornal de 1915, na época eu não tive acesso. Ele foi encontrado depois de um tempo e está lá no museu. Está lá no Museu Histórico Municipal, professor Celso Zoega Tábuas. Esse jornal hoje foi localizado. Quando eu fiz a pesquisa, ele ainda não estava disponível nos arquivos, tá? Então eu fiquei lá olhando edição por edição, pelo menos ali uns 80, 90 anos, pelo menos, de jornais. Óbvio que tinha arquivo que não estava completo, mas eu fiquei ali, jornal por jornal, folheando. Achava lá, Lemense, eu anotava, pegava meu caderninho, dia tal, do ano tal, do mês tal, do ano tal, Lemense jogou contra o Velo, ganhou ou perdeu, o placar foi tal, quem fez os gols do Lemense foi tal pessoa. Anotava Trabalho data, meticuloso, né? meticuloso. É, Anotava data, jogo contra quem foi, o placar, quem fez os gols do Lemense. Tudo isso está no livro. uma coisa Então assim que foi eu achei, uma coisa assim que eu achei interessante, que é bom explanar para a pessoa, que a pessoa acha assim, eu vou estudar, ver o Lemense. Gente, o que eu tive de noção de futebol regional, de time que eu nunca ouvi na minha vida, e também como que esse esporte foi adquirido pela população. No começo não era profissional, né, o negócio, era mais, era amador. era amador, né? Quando se tornou profissional mesmo? Que ano que foi? O primeiro Lemense teve 2 profissionalizações. A primeira delas, deixa eu tentar lembrar o ano exato,
foi em 1972 ou 74, João. Minha memória agora, eu acho que foi 74, se eu não me engano. A primeira profissionalização. Ou não, foi 72. Recebiam um salário, os jogadores recebiam um salário. E se tornou um time profissional. Mas o Lemense não foi o primeiro time profissional de Leme. O primeiro time profissional de Leme foi o Bancários. Foi o Bancários, acho que em 1900 e... Acho que o Bancários é de 72, João. O Bancários é de 72 e o Lemense de 74. Tem aqui no livro, aqui agora Sim, a cabeça acaba nos traindo, né? E aí década de depois o 70. Lemense volta a ser amador para se profissionalizar definitivamente em 76. Já sob a gestão do nosso saudoso Seu Camel, que é o presidente de honra, né? Ele foi, talvez, acho que junto com o Ditinho Flecha, acho que o maior nome da história do Lemense é o Seu Camel, tá? Ditinho Flecha, que também já não está mais entre nós, duas figuras que foram importantíssimas, não só para Leme, mas para o futebol, para o esporte de Leme. E aí sim o Lemense se profissionaliza definitivamente. Ô, João, só para poder completar a pergunta anterior, que eu acho que é justo também, além de pesquisar em jornais, essa foi a primeira fonte, mas não foi a única. Eu passei também a fazer entrevistas, porque o jornal não é humano, né, João? Falta aquele caráter da humanidade, da pessoa. O que eu fiz, então? Eu escolhi, aqui no livro falam todas as pessoas que foram entrevistadas, quer ver? Vamos ver se eu tenho aqui. Ex-jogadores, né? Bom, exatamente. Então, eu tenho aqui o nome. Aqui está o nome das pessoas que cederam foto. Mas eu falei, por exemplo, com ex-jogadores, ex-presidentes, ex-diretores, com técnicos que passaram pelo Lemense, com o pessoal da Rádio Cultura, que acompanhou o Lemense durante muito tempo. Eu falei com o roupeiro, está até hoje entre nós, Plínio Manuel Rodrigues, o Jatobá, que foi talvez a fonte mais rica para me falar coisas de bastidores, porque tem coisa que o presidente não sabe, mas o roupeiro, que era chamado de mordomo pelos jogadores, ele sabia. Então tem muita coisa interessante aqui, muita história pitoresca que me foi contada por personalidades que fizeram parte dessa história. Seu Plínio Leme, que também foi uma figura importante, já não está mais entre nós, pai do meu amigo Adriano, da minha amiga Mariana, também foi uma fonte importante para esse livro. Eu fiz uma entrevista com ele lá em 2004. Então, teve muita gente que gentilmente conversou comigo. E eu ia lá. Naquela época, não tinha celular que gravava, né? Hoje em dia é uma beleza, né, João? Você vai com o celularzinho ali, você grava tudo. Era no gravadorzinho mesmo, gravadorzinho de fita pequena, lembra? Pegava, ligava o gravador, batia um papo, transcrevia tudo e passava para o papel. É um trabalho realmente que foi bastante árduo, mas que valeu a pena. Uma coisa também que eu percebi que você abordou, o Lemense teve estádio? O Lemense nunca teve um estádio próprio. O Lemense sempre se utilizou de estádios cedidos gratuitamente pela prefeitura. O Lemense chegou a ter um terreno. O terreno, João, era ali no Jardim Lemense, inclusive, onde é ali perto da Maristela, ali perto do condomínio onde mora a família Marque hoje. Sei. Ali tinha um terreno que era para ser construída a sede do Lemense. O Lemense nunca se preocupou em construir um estádio, porque nunca teve essa necessidade. Leme tinha o antigo estádio Hilário Arder, né, que agora eu vou fazer um juízo de valor, que infelizmente foi demolido, tá? Vai dar lugar a uma futura prefeitura, um futuro paço municipal. Essa é a minha opinião, eu assumo, eu, Daniel Cunha, estou falando. Infelizmente, não temos mais o estádio Hilário Arder em Leme. Eu sempre fui contrário a essa demolição, tá? Nada político, tá? Só uma opinião mesmo. E o Lemense, depois do Hilário Arder, que os anos de ouro do Lemense, até 1980, dos dois títulos aqui, até depois, se você me permitir, eu quero falar dessa era de ouro do Lemense, o final dos anos 70. O Lemense usava o Hilário Arder. Depois, a prefeitura construiu o estádio municipal Bruno Lazarino. Então, o Lemense nunca precisou ter um estádio próprio. Ele sempre teve o estádio cedido pela municipalidade. E isso, com certeza, foi também uma coisa importante, né? Foi algo essencial, podemos classificar assim, para a história do Lemense. Nunca teve um estádio próprio, mas sempre teve casa, sempre teve onde mandar seus jogos. Legal. E falar sobre os títulos do Lemense, essas duas estrelas que você falou que ia explicar? Esses dois, desculpa, João, pode terminar.
Não, é para explicar os títulos do Lemense, que são essas 2 estrelas, os títulos mais importantes, né? A era de ouro do Lemense, né? Exatamente, são os títulos profissionais. O Lemense chegou a ganhar alguns campeonatos amadores. Aqui em Leme, durante a década de 40, 50, 60, tinha um campeonato municipal amador que era muito forte, era até mais importante para os times de Leme, para o próprio Lemense, do que campeonatos de nível estadual, né? A gente tinha um campeonato amador que o representante de Leme enfrentava outros times da região e depois ia para um nível estadual, tá? O Lemense sempre esteve dentro desses campeonatos numa posição de destaque. Até que chegou o período que eu acabei de falar agora há pouco, da profissionalização, a gestão do seu camel. De 76 em diante, o Lemense se profissionaliza e com uma torcida apaixonada que lotava o antigo estádio Hilário Adler, o Lemense passou a ser o time mais forte da região. E eu não estou falando isso de uma forma demagógica, estou falando porque é a verdade. Eu pesquisei. O Lemense de 76, 77, 78 é a primeira estrela, 79 quase foi bicampeão e 80. Aí é claro que não são títulos de primeira divisão, tá? A antiga terceira divisão de 78, que correspondia ao 4º nível do futebol de São Paulo, e depois o 3º nível em 80, tá? Eram nomes que vão mudando, a federação adora mudar o nome dos campeonatos, tá? Mas era que nem se o Lemense tivesse ganhado uma 3ª e uma 4ª divisão, coisa nesse sentido. Campeonatos paulistas. Campeonatos paulistas, exatamente, com nomes que eu nem me recordo agora, para falar a verdade. Mas nesse final dos anos 70, 76, 77, 78, 79, 80, o Lemense era uma máquina de jogar futebol aqui na região. Tem, inclusive, algumas histórias, viu, que são pitorescas. O Mojimirim chegou a vir para Leme e fugir de campo. O Mojimirim, no primeiro tempo, já estava tomando 8. Eles fizeram ali uma encenação, fizeram de conta que o jogador estava machucado aqui e ali e fugiram. A Itapirense chegou a tomar 11-0 do Lemense, aqui em Leme, entre outras goleadas históricas. Então, nessa segunda metade dos anos 70, o Lemense teve o período mais rico da sua história. Foi um período realmente muito, muito importante, né? O time do Lemense era, vamos poder classificar como, no nível estadual das equipes de terceira, segunda divisão, entre as melhores. Não vou colocar um número aí, porque não é justo da minha parte. Mas o Lemense estava sempre entre os melhores. Foi a era Camel, né, que o pessoal fala. Exatamente, né? A era Camel. Inclusive, é um dos subtítulos aqui do livro. Vou até achar. Aqui, ó. Era Camel. Tem aqui um subtítulo que chama Era Camel, tá? E é importante assim dizer para o pessoal que o Camel foi uma personalidade muito importante na cidade de Leme, foi proprietário do Cine Alvorada, foi um grande empreendedor, um grande empresário e um amante do esporte também, né? Aqui tem uma foto, eu acho interessante, ó. Nessa foto aqui, ó, tá aqui o seu Camel, ó. O único, ou melhor, um dos dois que não estão aí como jogadores é o seu Camel aqui, ó, nesse cantinho, tá? Presidente do Lemense, com certeza foi o maior dirigente esportivo da história de Leme, disparado. Inclusive depois, quando o Lemense se licencia, né, o Lemense para de atuar profissionalmente em 2005. E o Clube Atlético Lemense vem para suprir essa lacuna de representante do esporte do futebol lemense. O Douglas Raiel, que foi o presidente do Lemense, do Clube Atlético Lemense, ele gentilmente, ele denomina, não foi alguma coisa oficial, mas ele denomina o seu Camel como presidente de honra do Clube Atlético Lemense, por tudo que ele fez ao longo da história. Então, realmente, um dirigente que deixou saudade para muita gente. Mas, assim, só para a gente entender aqui, o pessoal entendeu, o que, na sua opinião, como pesquisador, que escreveu, que pesquisou, o que ocasionou o fim do Esporte Clube Lemense? João, posso falar isso não só em relação ao Lemense, mas em relação à maioria dos times tradicionais. Foi falta de dinheiro. Obviamente que a falta de investimento, hoje em dia, se o time não tem um conselho deliberativo forte, um clube por trás, uma estrutura física, com sócios pagando mensalidade, ele depende de patrocinador.
E aí surgiram os clubes empresas. E aí ficou uma concorrência até certo ponto desleal. Por quê? Vinha lá a Parmalat, por exemplo, e injetava muito dinheiro no Paulista de Jundiaí. Isso foi no Palmeiras também, mas o Palmeiras é num nível bem superior. Mas os times aqui da região, os que conseguiram durante um tempo se sustentar com mais força, foram os que tinham um clube por trás ou os que tinham um patrocínio forte. Assim como o CAP em Pirassununga, assim como outras equipes aqui da região, o Lemense, infelizmente, pediu licença, né? O time existe ainda, está licenciado. Pode até voltar um dia, viu, gente? Essa eu acho que é a mensagem positiva. O Lemense pode voltar. Precisa pagar algumas dívidas e ter alguém com bala na agulha por trás. Vamos falar o português claro. Alguém que venha para investir, para retomar o conselho deliberativo, para formar uma diretoria trabalhadora, com pessoas íntegras. E aí o que aconteceu é que o Lemense passava de um para o outro presidente, presidentes que muitas vezes vinham aqui se aproveitavam, querendo revelar jogador, querendo mais ganhar dinheiro do que elevar o nome do time, e até que o último campeonato que o Lemense, Esporte Clube Lemense, disputa profissionalmente foi em 2004. Em 2005 ele se licencia, em 2006 vem o Clube Atlético Lemense. Aí sim a gente tem, inclusive o time que está aqui em 2009, já é o Clube Atlético Lemense. O distintivo é diferente, porque é uma empresa, né? Não é mais um clube, é uma empresa, não dava para manter, mas as cores azuis, a torcida continuou sendo a mesma, né? A torcida organizada dos persistentes, Furacão Azul, Azul Lambrado, entre outras, continuaram torcendo para o Lemense. A gente fala que independente de ser Esporte Clube ou Clube Atlético, o que importa é aqui, ó, Lemense. As cores ficaram, a torcida ficou e o estádio continuou sendo o mesmo. Então, manteve-se uma boa parte da identidade do nosso Lemense. Que legal. O clube atual ele está atuando no profissional? Em qual divisão? Como que... Não? Infelizmente, em 2016 foi o último ano. O último ano que a gente teve realmente o Lemense com as categorias de base. Em 2015, que foi o ano do lançamento do livro, a gente teve uma boa campanha, uma campanha até que razoável. Em 2016 o time foi mal, e a partir de 2017 o próprio Clube Atlético Lemense, que é uma empresa, também decidiu não mais atuar profissionalmente. Então a gente já está aí com uns 4, partindo para o 5º ano, basicamente. Ano que vem a gente já completa 5 anos sem futebol em Leme. E aí faltou muito apoio também, não só das empresas, mas faltou apoio de muita gente. Até acho que não tem que ficar falando desse lado, Sim. que não é justo, né? Mas faltou, sim, talvez um apoio maior da municipalidade, um apoio maior de empresas que poderiam ter abraçado o Lemense. E faltou gestão também, viu, João? Vamos falar bem a verdade. Faltou gente. Depois que o presidente Douglas Rael deixou a presidência do Lemense, nós tivemos somente o Geraldo, que foi um bom presidente. Aí passaram por aqui muitos gestores que mais queriam se aproveitar do Lemense do que ajudar o Lemense. Legal. Pessoal, eu li o livro, vale a pena a leitura, tá? Livro excelente para compreender a história do futebol, compreender o que é o futebol na região de Leme, interior paulista, e também que a história por trás do futebol, a história de vidas de pessoas, que o futebol é uma paixão da população em geral, né? A gente vê por diversos times que existem. E o Daniel, antes, se acaso alguém se interessar por seu livro, pode adquirir com você mesmo, como que é? Sim. Na época do lançamento, viu, João? Eu até espalhei o livro aí pela cidade. Eu lembro que na época tinha na Papelaria André, tinha na Choperia Zero Grau, tinha no posto ali do centro da cidade, o posto Ipiranga, que tem no centro da cidade, me desculpa, fugiu o nome agora. Posto do Fabinho, né? Eu não lembro o nome exato, mas é o posto do meu amigo Fabinho. Em vários lugares da cidade. Mas agora, nessa quarentena, está difícil a gente poder até ir até o comércio. O comércio vai começar a reabrir em breve, mas o livro eu ainda tenho alguns exemplares. Dos 1.000, né, que foram lançados, eu devo ter uns 100, 100 e pouquinho ainda. Então, não sei se pela cidade vai ser encontrado. Tem que entrar em contato direto comigo mesmo. Meu e-mail é cunhaesilva.daniel@gmail.com. Meu nome é Daniel Cunha e Silva, é só inverter. Cunha e Silva, Daniel@gmail.com.
manda um e-mail que a gente combina, eu levo o livro até quem quiser. Na época do lançamento, o livro foi vendido a R$ 40. Agora dá para fazer um precinho mais bacana, um precinho especial, Tranquilo. porque são as últimas unidades. E ultimamente eu ando mais dando livro de presente do que vendendo, viu, João? Pessoal, eu vou deixar o e-mail dele aqui na descrição do vídeo, tá? E, Daniel, eu agradeço muito Um prazer. de você ter vindo aqui. E esse espaço é justamente para isso, para conversar, divulgar autores, falar um pouco sobre história, sobre os diversos aspectos da história. E eu lhe agradeço muito, tá? Eu que agradeço a oportunidade, viu, João? Estava em dívida com você para a gente marcar logo essa data, você já estava até me cobrando pela essa data com justiça, né? É que a gente dando aula online, fazendo prova aqui, corrigindo trabalho dali, né? Até que conseguiu uma data, conseguimos um horário aí para falar do que eu mais gosto, que é falar de futebol, que é falar do Lemense. Então, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, tá? E com certeza, assim que a gente pudesse encontrar um dia para bater um papo aí, assim que esse coronavírus der uma maior liberdade para a gente ir e vir, né? Podemos voltar a falar do Lemense, quem sabe pessoalmente, gravando um Sim, vídeo, da forma que você desejar, meu caro amigo. Parabéns tá. pelo seu trabalho, parabéns pela página, pelo canal no YouTube. É de gente assim que nós precisamos. Não para política, não, mas para divulgar o que realmente importa, né, João? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Agradeço bastante. Precisando, estamos às ordens. Pessoal, tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, horário que você estiver assistindo. Qualquer coisa, é só se contactar com a gente aqui. Um abraço. Valeu, João.